Este vídeo não tem imagens porque quero que me escute sem distrações. Ouça e reflita. Eu sinto um peso no ar, uma mudança perturbadora que se tornou impossível de ignorar. É como se a própria estrutura da nossa sociedade estivesse se desgastando, não por um ato de maldade deliberada, mas por uma força mais insidiosa e, a meu ver, mais perigosa, a estupidez. E quando digo estupidez, não me refiro à falta de inteligência, mas a algo mais próximo da definição do teólogo Dietrich Bonhoeffer. Uma recusa voluntária e cega em aceitar a realidade, a razão e o diálogo. Esse é um fenômeno que me assombra. Sempre pensei que a ignorância era o oposto do conhecimento, algo que poderia ser corrigido com educação e informação. Mas a estupidez moderna, como eu a vejo, é um estado de espírito. É a certeza inabalável de estar certo, mesmo diante das evidências mais contundentes. Já não se trata de não saber, mas de não querer saber. Eu vejo isso todos os dias, em conversas familiares, em discussões online, em decisões políticas que parecem desafiar qualquer lógica. A pessoa estúpida não apenas erra, ela se orgulha de seu erro, defendendo-o com uma convicção que faz inveja a qualquer sábio. Essa convicção, essa segurança vazia, é a sua principal arma. Sinto que o grande vilão dessa história não é um indivíduo, mas um efeito. O efeito Dunning-Kruger em escala global. Pessoas com conhecimento superficial ou nulo sobre um assunto se tornaram as vozes mais altas e confiantes. Elas não têm a capacidade de reconhecer sua própria incompetência. E por que teriam? O sistema atual não as penaliza, mas as recompensa. É uma ironia cruel. Os menos aptos a falar são os que mais falam. E o pior é que, na minha percepção, esse fenômeno se tornou contagioso. Quando vemos pessoas obtendo sucesso e popularidade com base em argumentos falaciosos e ignorância, a tentação de seguir o mesmo caminho se torna quase irresistível. Por que se esforçar para entender uma questão complexa quando a resposta simples e errada é tão mais fácil e recompensadora? Eu não posso falar sobre a estupidez moderna sem mencionar a sua incubadora, as redes sociais. Acredito sinceramente que as plataformas digitais se tornaram o motor da nossa decadência intelectual. Elas não foram criadas para nos tornar mais espertos, mas para nos manter engajados. E o que gera mais engajamento? Não é um artigo de 20 páginas sobre a economia global, mas uma manchete sensacionalista de 20 palavras. Os algoritmos são cegos, eles não distinguem verdade de mentira, distinção de veneno. Eles apenas sabem que o ódio, o medo e a indignação são os combustíveis mais potentes para a interação. E como resultado, a estupidez se espalha mais rápido que a inteligência. Uma ideia falsa, repetida por milhares de perfis, ganha a aparência de verdade. E eu vejo as pessoas engolindo essas mentiras com sede, porque a narrativa simplista e emocionante lhes é mais agradável do que a verdade nua e crua. E qual é o meu papel nisso tudo? E o de qualquer pessoa que se importe com a razão. É aqui que sinto a maior frustração. A gente se cansa. Cansa de argumentar com quem não quer ouvir. Cansa de corrigir fatos óbvios. Eu já me peguei muitas vezes recuando do confronto, preferindo o silêncio para evitar a fadiga da discussão. É uma retirada estratégica que, no fundo, é uma derrota. O espaço que eu deixo, o espaço que nós deixamos, é imediatamente preenchido pela voz da ignorância. Cada vez que uma pessoa consciente e informada se cala, o eco da mentira se torna mais alto. Me pergunto se o maior erro não é a arrogância do estúpido, mas a complacência do inteligente. Ficamos enclausurados em nossas bolhas, conversando apenas com quem pensa como nós, enquanto o mundo lá fora se desintegra. Os custos desse abandono intelectual são dolorosamente visíveis no mundo ao nosso redor. O que era uma saudável troca de ideias se degradou em um abismo de ódio, onde o diálogo foi substituído por uma lealdade tribal. Nossos debates se tornaram campos de batalha, onde a verdade é a primeira vítima. O conhecimento, duramente conquistado, é sumariamente rejeitado por quem sequer compreende seus fundamentos. Vemos o triunfo da convenção sobre a evidência, do dogma sobre a razão. O fanatismo e o fundamentalismo florescem, não pela sua solidez, mas pela sua atratividade emocional. Suas promessas são simples, suas explicações são fáceis, e o ódio que semeiam é um sentimento poderoso e viciante. O resultado final é o colapso da nossa capacidade de ação coletiva. Acredito que o combate à estupidez não pode ser feito com os mesmos métodos que se usam para combater a maldade. Não adianta argumentar, pois a estupidez é imune à razão. Minha visão é que a única arma real é a educação e o pensamento crítico. E quando digo educação, não me refiro apenas ao que se aprende na escola. Falo sobre uma educação para a vida, que ensine a importância de duvidar, de questionar, de pesquisar, antes de compartilhar.
Eu me comprometo na minha vida a ser um farol de lucidez, a defender os fatos, a expor as mentiras e a insistir na complexidade. O silêncio não é uma opção. Meu papel é ser uma voz, mesmo que seja a única no meio de um coro de ruídos. Não se trata de convencer o estúpido, mas de mostrar àqueles que ainda hesitam que há outro caminho. O futuro, na minha visão, não será determinado pela luta entre o bem e o mal, mas pela batalha entre a razão e a estupidez. E por mais que eu sinta cansaço e frustração, não vou desistir. A luta não é contra as pessoas, mas contra uma mentalidade. É uma batalha diária, silenciosa e muitas vezes solitária, para defender o que a humanidade tem de mais precioso: a capacidade de pensar. E é essa capacidade que, no final das contas, pode nos salvar ou nos condenar.